Olá pessoal, então vou dar início à nossa quarta aula. Hoje eu vou falar então sobre energia potencial gravitacional, que é um assunto que vocês já viram na Física 1, mas a gente, dado que a gente agora tem um conhecimento mais geral e preciso sobre o que é a força gravitacional, a gente tem que também atualizar, né, a nossa noção de energia potencial. A gente vai generalizar o conceito de energia potencial para a situação em que a força gravitacional depende da distância entre os corpos, que é basicamente o conteúdo da lei da gravitação que a gente viu nas últimas aulas. Tá, então só para retomar, o que a gente via lá na Física 1, né? Bom, o que a gente viu na última aula, né? Vejam, se o corpo se encontra próximo, por exemplo, à superfície da Terra, eu quero estudar a força gravitacional que a Terra faz sobre esse corpo, nesse caso é uma ótima aproximação tomar a força gravitacional como sendo constante. Tá? Constante em que sentido? No sentido de que essa força não depende da distância entre a partícula e o planeta Terra. Tá? A gente viu que nessa situação também a aceleração de queda livre é aproximadamente a constante gravitacional, massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a aproximação em que o H é a altura do objeto ou da partícula em relação à superfície da Terra. Tá? Então isso acontece quando H é muito menor do que o raio da Terra. Tá? Então nesse caso aí, essas expressões valem, tá? E são uma ótima aproximação. Tá? Lá na Física 1, o que a gente via, né? Como é que a gente calculava a energia potencial gravitacional? Tá? Então vou colocar um eixo Y aqui, tá? Digamos que o meu eixo Y igual a zero está aqui, pode ser se vocês quiserem, não necessariamente, mas pode ser o eixo Y, o ponto Y igual a zero pode coincidir com a superfície da Terra. Tá? Então se eu tiver uma partícula de massa m, bom, a variação da energia potencial gravitacional do sistema partícula mais planeta Terra, lembra que a energia potencial ela sempre se refere a um par de objetos, isso aqui é igual à massa da partícula, aceleração de queda livre, deslocamento vertical da partícula. Certo? Então o que acontece? Quando a partícula se desloca no sentido positivo do eixo Y para cima, tá? Ou seja, se o ΔY é maior que zero, ΔU também é maior que zero, ou seja, aumenta a energia potencial gravitacional do sistema partícula mais Terra. Se a partícula se desloca no sentido negativo do eixo Y, ou seja, para baixo, em direção à superfície da Terra, o ΔY é negativo e o ΔU, tá? O que controla o sinal do ΔU é o ΔY, então o ΔU também é negativo e o sistema partícula mais Terra perde energia potencial gravitacional, diminui a energia potencial gravitacional do sistema. Ora, essa expressão ela é obtida lá na Física 1 baseada nesta fórmula para força, ou seja, assumindo a força gravitacional como sendo constante. Isso aqui vale, obviamente, próximo à superfície da Terra. Então, o que a gente quer fazer hoje é exatamente generalizar essa expressão para a situação em que a força gravitacional, para a situação mais precisa, né, e mais geral, porque a gente sabe agora que a força gravitacional que a Terra faz sobre uma partícula depende da distância entre a partícula e o centro da Terra, então a gente quer generalizar a expressão para a variação da energia potencial nessa situação mais geral e verificar que essa expressão é reobtida no caso em que a partícula está próxima à superfície. Certo? Esse é basicamente o objetivo da nossa aula. Então, eu vou calcular, tá? Então a gente quer calcular a variação da energia potencial gravitacional, eu vou fazer isso, tá? E a gente vai ver, na verdade a gente já sabe, né? Que basta eu estudar um sistema de duas partículas, porque a força gravitacional que a Terra faz sobre um objeto de massa m, eu posso tratar essa força como a força de atração gravitacional entre duas partículas, posso simplesmente substituir a Terra por uma partícula exatamente no centro da Terra, tratando ela como uma distribuição esférica de massa. Então tudo basta para mim estudar a energia potencial gravitacional
da Terra, de interação da Terra com uma partícula, basta eu entender como é a energia potencial gravitacional de interação entre duas partículas. Certo? O que a gente vai fazer? Vejam, a força gravitacional ela é uma força conservativa. Tá? O que significa que a energia potencial gravitacional, a variação de energia potencial gravitacional, tá? É igual a menos o trabalho realizado pela força gravitacional. Tá? Isso aqui vocês devem ter visto na Física 1. Tá? Então, se a força é conservativa, o que é o caso da força gravitacional, quando uma partícula se desloca no espaço, eu posso calcular o trabalho olhando simplesmente para a variação da energia potencial gravitacional entre esses dois pontos. Tá? Em outras palavras, o trabalho realizado pela força gravitacional é independente da trajetória da partícula. A partícula pode fazer uma trajetória complicadíssima no espaço. Tá? Para me calcular o trabalho que a força gravitacional faz, eu tenho que simplesmente pegar a diferença da energia potencial gravitacional entre os dois pontos do deslocamento que eu estou considerando. Certo? Isso vale só para forças conservativas, o fato de que o trabalho independe da trajetória do meu objeto, da trajetória espacial. Bom, nós vamos partir exatamente disso, porque vejam, isso aqui eu sei calcular por primeiros princípios, eu tenho que só resolver uma integral. Tá? Então, e a força gravitacional eu sei agora, eu sei a expressão para a força gravitacional entre duas partículas, então a gente tem que simplesmente calcular o trabalho realizado pela força gravitacional e a gente obtém então uma expressão mais geral para a variação da energia potencial gravitacional. Tá? Eu vou considerar uma situação então bastante simples. Tá? Imagina que eu tenho um sistema só contendo duas partículas. Eu tenho aqui o meu eixo X, é sempre saudável trabalhar num sistema de coordenadas. Eu tenho uma partícula de massa M1 localizada na posição x igual a 0, e eu tenho uma partícula de massa M2 localizada na posição x igual a RI. Tá? Esse aqui é o sentido positivo do eixo X. Tá? Então, isso significa que RI é maior que 0. Tá? E RI é basicamente, como a partícula de massa M1 está em x igual a 0, RI é a distância entre as duas partículas. Certo? Essa é a situação que eu vou chamar então de... Tá? Essa nomenclatura é às vezes um pouco confusa, tá? Porque não importa, não tem, por cálculo do trabalho, não está embutido nenhuma noção temporal. Tá? Eu tenho que simplesmente calcular a integral da força quando eu tenho uma mudança no sistema. Então, quando acontece, eu calculo a integral da força entre duas configurações do sistema. Tá? Mas, bom, esta é a situação inicial caracterizada por essa distância, eu chamei de RI, entre as duas partículas. Tá? Eu vou colocar aqui pequeno qual é a situação final. Tá? Veja, esta partícula, eu vou manter ela em repouso sempre na posição x igual a 0. Então, essa partícula aqui, ela vai ser mantida em repouso. Como eu faço isso? Não importa. Tá? Não importa. Eu tenho que aplicar uma força, porque veja, essas duas partículas, tá? Elas vão se atrair gravitacionalmente, então a tendência é que a partícula de massa M1 se desloque para a direita. Tá? Eu não quero que isso aconteça, porque eu quero fazer... Na verdade, eu não perco generalidade fazendo isso, então eu poderia fazer a conta mais geral, deixando que as duas partículas se desloquem. Tá? Mas nós vamos manter a partícula de massa M1 em repouso e x igual a 0 para simplificar um pouco a situação. Tá? Vejam, o que acontece? Então, essa partícula está sempre em repouso. O que acontece? A partícula de massa M1, eu quero ver o que acontece com a partícula de massa M2. Tá? A partícula de massa M1 faz uma força, tá, de atração gravitacional na partícula de massa M2. Eu vou desenhar aqui um vetor que eu vou chamar de F12, seguindo a notação lá da nossa primeira aula de gravitação. Então, a partícula de massa M1 faz uma força gravitacional na partícula de massa M2. Tá? Veja, então o que acontece? Depois, digamos que após um certo intervalo de tempo, eu tenho a seguinte situação.
Aqui o meu eixo X, a minha partícula de massa M1 foi mantida, como eu falei, em repouso na posição x igual a 0, e a partícula de massa M2 vai ter se deslocado. Então, digamos que esta é a posição que eu chamei final da partícula de massa M2. Então, x final vai ser chamado de RF, que também é positivo. Tá? É a distância entre as partículas de massa M1 e a partícula de massa M2. Tá? Aqui a minha força gravitacional. Tá aqui o vetor força gravitacional aqui. A partícula de massa M1 faz M2. Notem que esse vetor tem módulo maior do que o vetor nesta configuração inicial, bom, porque as duas partículas estão mais próximas, né? Então, nesse instante aqui, nesta configuração, a força gravitacional de M1 sobre M2 é maior do que nessa configuração aqui. Certo? Essa é a situação simples. Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a variação da energia potencial gravitacional no sistema de duas partículas, quando uma das duas partículas, quando uma partícula se aproxima da outra. Tá? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o trabalho, né? O trabalho da força gravitacional. Esse trabalho, primeiramente, notem que ele é... Tá? Eu quero calcular o trabalho dessa força aqui, exatamente. Tá? Então, a partícula de massa M2 se desloca no sentido negativo de x, ou seja, na mesma direção e sentido da força F12, portanto, o trabalho da força gravitacional é positivo. Devido a este sinal aqui, isto significa que a energia potencial gravitacional diminui, tá? Porque a variação da energia potencial gravitacional é negativa. Certo? Então, a gente quer calcular esse trabalho, tá? Então basicamente é isso. Vou calcular o trabalho dessa força, colocar aqui e obter uma fórmula para a energia potencial gravitacional. Certo? Tá? Um ponto importante, pessoal, um problema de duas partículas sob a atração de uma força gravitacional, ele é sempre unidimensional, né? A atração entre as duas partículas sempre ocorre ao longo de uma reta, porque a direção da força gravitacional é ao longo da reta que liga as duas partículas. Então, o problema da atração gravitacional entre duas partículas é sempre unidimensional. Então, eu não perco generalidade representando o meu problema ao longo do eixo X. Bom, vamos lá, vamos calcular o trabalho, então. O trabalho, voltando lá para a física 1, o trabalho da força gravitacional, ou o trabalho de qualquer força, vai ser integral do produto escalar entre a força. Eu posso calcular o trabalho de qualquer força, em particular estou calculando o trabalho desta força, que é a minha força gravitacional, então vou ter integral de F12, produto escalar com o deslocamento da minha partícula de massa M2. Tá? Esse deslocamento ocorre ao longo do eixo X, então eu vou integrar ao longo do eixo X, porque é ao longo do eixo X que a partícula se desloca. Eu vou integrar entre um X inicial, que vale RI, tá? Que é a posição inicial da partícula de massa M2, até um X final, que vale RF. Tá? Então, coloquei por querer a partícula de massa M1 sobre a posição x igual a 0, porque isso simplifica o problema. Tá? Porque nesse caso a coordenada x da partícula de massa M2 é a própria distância entre as duas partículas nos dois instantes. Tá? Então isso me ajuda a simplificar o problema e deixar as coisas... Veja, pessoal, a gente não perde generalidade fazendo esse tipo de coisa. A gente perde-se muito pouca generalidade. Fazendo uma coisa mais complicada, tu só faz mais conta e tu chega na mesma conclusão. É isso que eu quero dizer. Bom, o que acontece agora? Eu tenho que abrir esse produto escalar. Eu vou ter o quê? Eu vou omitir aqui o x, tá? Eu já sei que a minha integral vai ser em x, então eu vou integrar entre x igual a RI e x igual a RF. Esse produto escalar, ele vai ser igual, vejam, a minha força, ela tem só componente x, então vai ser o produto de F12 componente x, vezes a componente x desse vetor de deslocamento infinitesimal, que vai ser dx. Certo? Agora, esta componente x aqui, ela é negativa,
tá? Porque a minha força aponta no sentido negativo do eixo x, de acordo com o meu desenho. Tá? E o módulo dessa força a gente sabe calcular, né? O módulo dessa força vale o produto das massas dividido pela distância entre as massas ao quadrado. Mas a distância entre as massas ao quadrado é simplesmente a coordenada x da minha partícula de massa M2. Tá claro? Porque a minha partícula de massa M1 eu tive em x igual a zero. A partícula de massa M2, a posição dela é simplesmente a coordenada x. Ela é variável, tá? Porque essa partícula está se deslocando no espaço. Então, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, essa componente é negativa, de novo, porque a força aponta no sentido negativo do eixo x, eu já vou tirar para fora da integral o que não depende de x, que é o g, M1, M2, produto das massas das duas partículas, integral entre RI, RF, dx, distância entre as duas partículas ao quadrado, que é x ao quadrado, como eu acabei de comentar. Certo? Bom, então o que acontece? Tem que integrar isso aí, né? Eu vou ter menos g, m1, m2, a integral, primeira integral indefinida de 1 sobre x ao quadrado, vale menos 1 sobre x. Tá? Essa integral indefinida. Tá? Se eu derivar isso aqui, eu obtenho integrando. Tá? A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, com esse menos fica mais, que é exatamente o meu integrando. Tá? Mas eu tenho uma integral definida aqui, então tem que calcular essa função entre os limites de integração RI e RF. Certo? Cálculo 1. Uma integral simples do cálculo 1. Tá? O resultado final, então basta aplicar isso aí. O resultado final é G, M1, M2, vezes 1 sobre RF menos 1 sobre RI. Certo? Como RI é maior do que RF, aqui no meu problema, tá? RI é maior do que RF, este termo aqui é menor, logo isso aqui é positivo. Ou seja, o meu trabalho é positivo. Tá? O que faz sentido, tá? De acordo com o meu desenho aqui faz sentido, tá? Só pela argumentação do fato de que a força e o deslocamento da partícula de massa M2 apontam na mesma direção e sentido. Tá? Como a gente falou no início, a gente esperava então que o trabalho seria positivo e de fato é. Certo? Agora, bom, essa agora é basicamente a expressão para energia potencial gravitacional. Tem que só colocar isso aqui dentro e multiplicar por menos 1. Tá? Então, a variação da energia potencial gravitacional entre duas partículas, tá? Quando elas mudam de configuração, o que significa mudar de configuração? Significa alterar a distância entre as partículas. Tá? Isso aqui vai ser igual a G, M1, M2, multiplica isso aqui por menos 1, né? 1 sobre RI menos 1 sobre RF. Tá? Esta é a expressão para a avaliação da energia potencial gravitacional entre duas partículas. Certo? Tá? Então, se as partículas se afastam, o R final, a distância final, tem que ser maior que a distância inicial. E isso implica que, se RF é maior do que RI, isso aqui é positivo. Tá? Quanto maior o R aqui, 1 sobre R fica cada vez menor. Tá? Então, se RF é maior que RI, este termo aqui é menor do que esse. Então, isso aqui é positivo. Tá? Então, quando as partículas se afastam, a energia potencial gravitacional aumenta. Ah, mas o senhor fez o cálculo para as duas partículas se aproximando. Verdade. Mas se vocês quiserem, repitam o cálculo para a situação em que as duas partículas se afastam. Sei lá, eu faço uma força nessa partícula e puxo ela para cá, eu posso me perguntar ainda qual é o trabalho que a força gravitacional faz nesse deslocamento. Tá? Vocês podem fazer essa conta e vocês vão ver que a variação da energia potencial gravitacional é dada pela mesma expressão. Em outras palavras, isso aqui é completamente geral. Tá? Essa aqui é a fórmula, é a equação para calcular a variação da energia potencial gravitacional
entre duas partículas. Não interessa se elas se aproximam ou se afastam. Tá? Então a gente está vendo que quando as partículas se afastam, a variação da energia potencial gravitacional é positiva, que significa que a energia potencial aumenta, e quando elas se aproximam, então o que acontece? O R final é menor do que o R inicial, tá? E a variação da energia potencial gravitacional é negativa. Tá? Ou seja, na aproximação o sistema perde energia potencial gravitacional. Tá claro, pessoal? Tá? Então, essa é uma expressão mais geral. Notem que isso aqui é consistente, tá? Isso aqui é completamente consistente com isso aqui, tá? O que é uma coisa boa, tá? Uma coisa boa. Então, quando a massa se afasta da Terra, aumenta, quando os corpos se afastam, aumenta a energia potencial gravitacional, porque ΔY é positivo aqui, ΔU é positivo. Quando a massa se aproxima da superfície da Terra, diminui a energia potencial gravitacional. Então, ótimo, tá? Isso aqui pelo menos é consistente com o que a gente tem lá. Tá? Mas a gente quer sair daqui ainda e chegar aqui. Tá? O que mais eu posso dizer sobre essa fórmula? Primeiro, uma coisa que é muito importante, pessoal, energia potencial, tá? Não só a gravitacional, mas qualquer energia potencial é uma propriedade da interação entre os corpos. Tá? Aqui no caso, duas partículas. Tá? Então, a energia não faz sentido, embora a gente seja um abuso de linguagem, às vezes a gente diga, olha, a energia potencial dessa partícula vale tanto. Na verdade, tem sempre energia potencial de um par de partículas, porque a energia potencial ela se refere à interação entre duas ou mais partículas. Tá? Então, em outras palavras, não tem como dividir isso aqui. Vou dividir a energia potencial um tanto de uma partícula, outro tanto da outra. Isso não faz sentido. Tá? Sempre que eu tiver interação entre corpos, eu tenho energia potencial armazenada, digamos assim, nessa interação. Outro ponto importante que vocês têm que ficar atentos é que RI e RF aqui são distâncias. Tá? São as distâncias entre as partículas. Então, os dois, distância é positivo. Distância é sempre positivo. Posição pode ser positiva ou negativa, depende se a tua partícula está desse lado do x igual a 0 ou do lado negativo do x igual a 0. Mas distância é sempre positiva. Tá? Bom, vamos simplificar um pouco, tá? Essa expressão da seguinte maneira. Não é simplificar, tá? Mas é adotar um certo referencial. Tá? Porque vejam, só tomar um gole da minha água. Veja, o que faz sentido físico é a diferença de energia potencial entre duas situações, ou entre duas configurações que a gente diz do sistema. Tá? Não existe... O que significa faz sentido físico? É o que eu consigo medir. Tá? Eu só consigo medir diferenças de energia, e nesse caso aqui diferença de energia potencial. Eu não consigo, vocês não tem como dizer, ninguém tem como dizer, bom, qual é a energia potencial gravitacional dessa caneta? Não existe. Tá? Agora, a gente consegue dizer qual é a variação da energia potencial gravitacional quando eu deixo a caneta cair e ela cai até o chão. Tá? Ou seja, eu só consigo medir variações de energia potencial gravitacional, mas não tem nenhum sentido eu dizer, olha, essa caneta tem 6 joules de energia potencial gravitacional. Eu posso atribuir qualquer valor para a energia potencial gravitacional dessa caneta. Tá? Mas os valores da energia potencial gravitacional dessa caneta, quando ela está nessa posição ou quando ela estiver na superfície da Terra, eles têm que ser tais que a diferença de energia potencial gravitacional seja sempre a mesma. Porque este é o valor que a gente consegue medir, é este valor que a gente mede no experimento que faz sentido físico. Tá claro? Em outras palavras, pessoal, eu posso até atribuir valores de energia potencial gravitacional para uma configuração do sistema. Por exemplo, eu posso dizer, olha, quando as partículas estão nessa situação, a energia potencial gravitacional vale tanto, 1000 joules. Tá? Mas esses valores têm que ser consistentes com o fato de que quando a partícula vem para essa posição, a diferença de energia potencial gravitacional tem que ser sempre a mesma. Mas o valor que eu atribuo de energia para uma configuração é completamente arbitrário. Eu posso escolher qualquer valor. Tá? Então, só para ilustrar isso um pouquinho melhor, eu vou fazer a seguinte definição. Eu vou definir o G
I, tá? Veja, isso aqui é a diferença, né? Deixa eu escrever isso aqui. O que é delta? Delta é o G. É o delta entre dois pontos, tá? É a variação da energia potencial gravitacional entre dois pontos. Então aqui, isso aqui é o GF menos o GI. Certo? Agora, eu vou fazer a seguinte definição. O GI eu vou definir como sendo menos G M1 M2 dividido por RI mais uma constante. Tá? Isso aqui é simplesmente um número com unidade de energia. E da mesma forma, eu vou escrever o GF igual a, eu vou definir isso, menos G M1 M2 RF mais a mesma constante. Quanto é que vale a constante? Quanto vocês quiserem. Tá? Quanto vocês quiserem. Porque vejam, se eu substituir isso aqui dentro, a constante simplesmente não importa. A constante cancela. Tá? Se eu fazer isso aqui menos isso, as duas constantes cancelam. Então, independentemente dos valores dessa constante, e esse aqui é de certa forma o valor que eu atribuo para a energia potencial em uma certa configuração onde a distância das partículas vale RI, tá? E analogamente o GF é a energia atribuída para a situação em que as partículas estão a uma distância RF, independente dessas definições, quando eu tomo a diferença, que é o que possui sentido físico e pode ser medido, essa constante simplesmente não importa. Tá? Então vejam, eu posso escolher o valor dessa constante de modo a calibrar o valor da energia potencial num ponto no espaço. Tá? Por exemplo, se as minhas partículas tem uma partícula de massa 1 kg, outra partícula de massa 2 kg, elas estão a 1 metro. Isso aqui vai me dar um certo valor numérico. Mas eu posso escolher a minha constante, posso escolher qualquer valor para a minha constante, de modo que eu calibro o valor da energia potencial gravitacional nesse ponto como sendo qualquer valor que eu quiser. Se eu quiser atribuir um valor de 100 joules, 1000 joules ou 10.000 joules quando as partículas estão a 1 metro, eu posso fazer isso. Tá? Porque a diferença de energia potencial entre duas situações vai permanecer a mesma. Então, qual é a moral desse negócio? Eu posso sempre escolher para uma situação do espaço, sei lá, as duas partículas estão localizadas aqui, para essa situação eu escolho um valor de energia potencial gravitacional, 100 joules, e agora digamos que eu fixei essa partícula e coloquei essa em diferentes outros pontos. Eu calculo daí a variação de energia potencial gravitacional quando a partícula saiu daqui e foi para cá, ou saiu daqui e foi para cá. Ou seja, eu calculo a variação de energia potencial gravitacional em relação a uma configuração que eu escolhi e eu arbitrei o valor da energia potencial gravitacional para aquela configuração. Então, que é basicamente o que a gente fazia na física 1. Né? Escolher, olha, vou escolher a energia potencial gravitacional como sendo zero quando o objeto está na superfície da Terra. Tá? Ou às vezes a gente fazia outras definições, né? Arbitrava outro valor de energia, colocava o zero da energia potencial em outros lugares. Né? Por exemplo, alguém jogava uma pedra de cima de um edifício de 10 andares. Às vezes a gente colocava o zero da energia potencial em cima do edifício de 10 andares. Tá? O ponto de energia potencial era zero, a gente colocava em cima do edifício. Então eu posso sempre escolher o valor da energia potencial gravitacional para uma configuração específica do sistema e calcular a energia potencial gravitacional das outras configurações em relação a essa uma que eu escolhi. Bom, espero que isso esteja mais ou menos claro. Talvez é importante mais adiante ou na lista de exercício vocês fazerem um problema para entender isso um pouco melhor. Mas vejam, o que a gente pode fazer agora? Um ponto muito conveniente é o seguinte, eu quero fazer alguma escolha agora para simplificar a minha energia potencial gravitacional. Uma escolha muito simples é a seguinte, vejam, quando R, eu posso escolher quaisquer um dos valores, tá? Porque isso aqui são só duas configurações diferentes e esse que é a questão, um ponto importante, tá? Isso aqui não tem a ver com, tem também a ver, mas tem que se dar conta que isso aqui, o I, ele está atribuído a uma certa configuração onde a distância é RI e o F a uma situação onde a distância é RF.
eu posso arbitrar quaisquer um dos dois valores, eu tenho que escolher um para arbitrar, tá? Para atribuir um certo valor de energia potencial para aquela configuração. Vou escolher esse aqui. Tá? E qual a situação que me interessa? Vejam, quando o R vai para infinito, quando as partículas estão infinitamente separadas, isso aqui vai para zero. Tá? Quando o R vai para infinito, isso aqui vai para zero. E a minha energia potencial gravitacional nessa situação, em que as duas partículas estão infinitamente separadas, é igual a simplesmente a minha constante. Tá? Então, se eu tomar R indo para infinito e escolher a minha constante como sendo igual a zero, o que acontece? A minha energia potencial gravitacional I é igual a zero. Tá? Então, eu fiz uma escolha para a minha energia potencial gravitacional quando as partículas estão infinitamente separadas. Bom, eu substituo o zero aqui e eu obtenho o eu vou definir agora o GF, eu vou chamar simplesmente de UG, e o RF eu vou chamar simplesmente de R. E dessa forma eu obtenho a energia potencial gravitacional quando as partículas se encontram a uma distância E. Tá? Então isso aqui vai ser M1, M2 dividido por E. Veja, pessoal, a gente pode, e vocês devem usar, tá, para resolver os problemas, vocês podem sempre usar essa expressão para energia potencial gravitacional. Então, esta aqui é a energia potencial gravitacional entre duas partículas a uma distância R, sabendo que quando as partículas estão infinitamente separadas, a energia potencial vale zero. Tá? Em outras palavras, eu escolhi uma configuração espacial e atribuí um valor de zero para a energia potencial. Qual configuração espacial que eu escolhi e disse, olha, a energia potencial vale zero para essa situação? Bom, a situação que eu escolhi é quando as partículas estão infinitamente separadas. Certo? Tá? Vocês podem sempre usar isso aqui para resolver os problemas. Tá? Podem sempre usar essa expressão para resolver os problemas. Vamos lá, deixa eu só desenvolver isso aqui um pouquinho mais para mostrar que isso aqui ainda é consistente com o que a gente espera fisicamente e consistente com a física 1. Tá? Vamos fazer um gráfico da energia potencial em função de R. Tá? Se eu fizer um gráfico agora, tá? R é a distância entre as duas partículas. Se eu fizer um gráfico de U de G em função de R, a gente obtém o seguinte. Tá? Vou colocar aqui R, que é positivo e que é a distância entre as partículas. E aqui vai o U de G, que é uma função de R. O que acontece? Quando R vai para infinito, a energia potencial vai para zero. Eu tenho um sinal negativo. Isso aqui é sempre positivo, isso aqui é a distância, que também é sempre positivo. Então a energia potencial é sempre negativo. Então quando R vai para infinito, isso aqui vai para zero, como tem que ser, porque a gente escolheu o valor da energia potencial como sendo zero quando as partículas estão infinitamente afastadas. Quando R vai para zero, isso aqui vai para menos infinito. Então a função que descreve a minha energia potencial gravitacional tem essa cara aqui. Tá? Isso aqui faz uma coisa mais ou menos assim. Certo? Tá? É sempre negativa. Quando R vai para infinito, isso aqui vai para zero. Quando R vai para zero, isso aqui vai para menos infinito. Tá? Vejam, o fato de que isso aqui vai para zero quando R vai para infinito não tem nenhum problema. Isso vem simplesmente na nossa escolha aqui da constante, a nossa escolha de tomar a constante como sendo zero. Eu poderia ter escolhido qualquer valor aqui para minha energia potencial gravitacional no infinito. O valor mais simples que tem é zero. Tá? Mas esse valor, para onde tende a energia potencial gravitacional, é completamente arbitrário. Eu poderia ter escolhido aqui qualquer constante. Tá claro? Tá? Isso não é muito importante. Tá? Na verdade, não é nada importante, porque esse valor ele é completamente arbitrário. O que é importante aqui é que, vejam, quando R aumenta, a
energia potencial aumenta. Quando o R diminui, ou seja, quanto mais próximas as partículas, menor a minha energia potencial gravitacional. Tá? Então é completamente, e tem que ser, né? Tem que ser, é completamente consistente com o que a gente espera de uma energia potencial gravitacional. Quando o objeto se afasta da Terra, aumenta a energia potencial gravitacional, porque a Terra está cada vez mais distante do objeto. Quando o objeto se aproxima da Terra, diminui a energia potencial gravitacional. Tá? Isso aqui é completamente consistente, então, com o que a gente espera, com o que a gente viu lá na Física 1. Certo, pessoal? É só uma nova perspectiva do que é a energia potencial gravitacional, que é muito mais geral do que vocês viram na Física 1. O fato de que mas a energia potencial gravitacional é negativa, não importa, tá? É completamente... não tem importância o fato de que ela é negativa, tá? Não tem nada, na verdade não tem nada de novo, né? Lá na Física 1, o que vocês faziam, tá? Imagina que eu tenho um barranco, tá? Eu tenho uma criança que joga uma pedra aqui no barranco. O que a gente fazia muitas vezes, né? Então uma pedra vai lá, puf, cai. Tá? Uma criança joga uma pedra. Muitas vezes a gente colocava a minha energia potencial gravitacional como sendo zero aqui. Tá? Então às vezes era mais fácil resolver o problema colocando o zero da minha energia potencial nesse nível. Quando a pedra estava aqui, ela tinha energia potencial positiva. Quando a pedra estava aqui, ela tinha energia potencial negativa. Tá? Então sempre que a pedra estava abaixo desse nível, ela tinha energia potencial negativa. Tá? Então é completamente o que eu quero dizer. Os valores de energia potencial são arbitrários. O que não é arbitrário são as diferenças de energia potencial. Elas são medidas experimentalmente e elas não podem depender da nossa escolha da constante ou mesmo do sinal da energia potencial gravitacional. Tá claro, pessoal? Tá, então, não tem nada de espetacular o fato de que a energia potencial gravitacional é negativa. Bom, o que acontece se eu tenho mais do que uma partícula? Vou botar aqui só, fazer um exemplo para... com muita caneta nas mãos, né? Vamos fazer um exemplo aqui, 3 partículas, por exemplo. 3 partículas. Imagina que eu tenho uma partícula de massa M1, uma segunda partícula de massa M2 e uma terceira partícula de massa M3. Tá? Vou traçar as retas aqui. Então eu vou ter aqui, eu vou chamar de R12, a distância entre a partícula 1 e 2, R2, 3, a distância entre a partícula de massa 2 e a partícula de massa 3, e R13, a distância entre a partícula de massa 1 e a partícula de massa M3. Bom, qual é a energia potencial gravitacional armazenada nesse sistema de 3 partículas? O que a gente tem que fazer? Bom, eu sei calcular a energia potencial gravitacional armazenada na interação entre esse par de partículas. Então, eu tenho que simplesmente somar as energias potenciais gravitacionais de cada par. Tá? Então, o G, a energia potencial gravitacional armazenada na interação entre esse par, vai ser menos G, produto das massas, distância entre as duas partículas, que é R12. Energia potencial gravitacional entre esse par de partículas vai ser menos G, M2, M3, R23. Energia potencial gravitacional entre esse par de partículas, menos G. Tá? Meu G ficou meio esquisito. Tá? Menos G, M1, M3, dividido por R13, tá? Que é a distância entre as duas partículas. Certo? Tem que só somar as energias potenciais de cada par. Tá? Se eu tiver 10 mil partículas, bom, tem que somar as energias potenciais de cada par. Bom, vamos passar agora, tá? Para ver se... Vamos checar se a gente recupera o que a gente aprendeu na Física 1. Então, estou interessado agora na energia potencial gravitacional de interação entre a Terra e uma partícula, ou um objeto qualquer, né? Que a gente pode tratar como partícula, de novo,
porque possui massa muito menor do que a massa da Terra. Então vamos fazer um desenho. Tá aqui o nosso belo planeta Terra, uma belíssima esfera, tá? Na aproximação de Terra esférica, homogênea, tá? Possui uma massa da Terra, tá? Então imagina que isso aqui é nosso planeta. Obviamente vou estar usando, imaginando que a Terra é uma esfera de densidade constante. A gente viu na última aula que é já uma ótima aproximação, tá? E bom, imagina que eu tenho um objeto aqui de massa, tá? Deixa eu só ver uma coisa, certo? Imagina que eu tenho um objeto aqui de massa M, tá? Tá uma certa altura que eu chamei de H, altura com relação ao que? Bom, altura com relação, tá? Aqui ficou meio fazer maior a partícula. Altura com relação à superfície da Terra, tá? Então isso aqui é H. Veja, o que a gente escrevia, o que a gente fazia lá na Física 1? Em geral a gente colocava muitas vezes, olha, essa aqui eu vou chamar então de situação inicial e essa aqui de situação final. Eu colocava, tá, só para mim ser consistente com a minha notação, né? Vou chamar isso aqui de UGF. Então, em geral, nesse ponto, quando a partícula se encontrava na superfície, a gente escrevia, olha, eu vou arbitrar como sendo energia potencial gravitacional como sendo zero aqui, e aqui energia potencial gravitacional mgh. Então, a variação da energia potencial gravitacional, vou escrever assim, ó, queda livre. Tá? Então, imagina que eu simplesmente deixei essa massa cair, ela caiu aqui até chegar na superfície. Isso aqui é energia potencial gravitacional na superfície, menos energia potencial gravitacional no meu estado. Tá? Vou botar aqui, ó, UGI, situação inicial em que a partícula se encontra a uma altura H em relação à superfície. Então, isso aqui é zero porque eu escolhi como sendo zero. Esse é o valor que a gente escolhe na Física 1 para energia potencial gravitacional. Em geral, a gente toma esse valor como sendo na superfície. Isso aqui é mgh. Então, a gente obtém menos mgh. H aqui é positivo, né? Isso aqui é uma distância entre a superfície e a Terra, a altura. Tá? Então, de fato, quando a pedra se aproxima da Terra, a energia potencial gravitacional diminui de menos mgh. Ora, eu quero ver se... Bom, isso aqui é um exemplo simples. Tá? Larguei um taleco de massa M, caiu na superfície e diminuiu de menos mgh. Eu quero tentar agora, a partir... Bom, já apaguei aqui, né? Mas a partir do que a gente acabou de ver para a expressão mais geral para a energia potencial gravitacional, eu quero tentar recuperar isso. Tá? Quero tentar recuperar essa expressão. Ver em que situações que vale essa expressão, vocês já podem imaginar em que tipo de situação isso vale. Tá? Então vamos usar o que a gente acabou de aprender, a variação da energia potencial gravitacional. Tá? Usando agora as expressões que a gente acabou de deduzir, vai ser, tá? Então essa é a situação que eu chamei de F, ou final, se vocês quiserem, essa é a situação inicial. Tá? Então, a energia potencial gravitacional final do sistema partícula mais planeta Terra vai ser quando a partícula está aqui. Tá? Então, de acordo com a fórmula que eu acabei de escrever aqui, é menos G, massa da partícula, massa da Terra, distância entre a partícula e o centro da Terra, que vale, quando a partícula está aqui, vale simplesmente o raio da Terra. Bom, por que eu peguei essa distância? Pessoal, lembrem que, na última aula, a força gravitacional que a Terra faz sobre a partícula atua como se toda a massa da Terra estivesse concentrada aqui no centro. Então eu posso simplesmente calcular a energia potencial gravitacional de interação entre a partícula de massa M e a Terra como se fossem duas partículas, a partícula de massa M e a partícula de massa igual à massa da Terra localizada aqui no centro. Então a distância entre essas duas partículas, quando M se encontra aqui, é o raio da Terra. Tá? Então essa é a minha energia potencial gravitacional final nessa situação. Tá? Variação, né? Final menos inicial, menos... Agora eu escrevo energia potencial gravitacional inicial, que vai ser menos, lembra que tem um sinal negativo, esse menos vem do delta, final, esse menos aqui vem
Lembre da expressão da energia, eu vou botar aqui embaixo de novo, né? Energia potencial gravitacional entre duas partículas. Menos G M1 M2 dividido por R. É só isso que eu estou aplicando. Tem um sinal negativo. Tá? Então, energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional. Tem outro menos aqui. G Mzinho, massa da Terra, dividido pela distância entre os dois. Qual é a distância na situação que eu chamei de inicial? H mais o raio da Terra. H mais o raio da Terra. Certo? O que a gente obtém? Tá? Menos com menos fica mais. Eu vou ter o seguinte: Gm Mt H mais o raio da Terra menos G Mt M dividido pelo raio da Terra. Tá? Eu vou tirar agora, fatorar nessa expressão o raio da Terra e vou escrever o seguinte. Vou escrever da seguinte maneira isso aqui. Vou fatorar daqui o raio da Terra. G, massa da Terra, massa da partícula, raio da Terra dividido por 1 mais H dividido pelo raio da Terra. Por que eu estou fazendo isso? Porque fica mais fácil de aproximar essa expressão quando H é muito menor que o raio da Terra. Não fiz nada aqui, tá? Digo, passando dessa linha para cá eu não fiz nada, eu só tirei aqui o raio da Terra para fora. Tá? Então veja, eu só fatorei o raio da Terra. Se eu multiplicar isso aqui, obtenho o RT. Se eu multiplicar RT por isso aqui, eu obtenho o H. Veja, agora aqui nós vemos o seguinte: quando o H é muito menor do que o raio da Terra, ou seja, quando os objetos se encontram, quando essa altura aqui de onde o objeto foi largado é mais ou menos próximo da superfície, tá? Essa quantidade aqui é muito pequena. Tá? Essa quantidade aqui é muito pequena. Tá? Isso aqui é aproximadamente 1 e a variação da energia potencial gravitacional é 0. Tá? Isso significa que eu não posso tomar isso aqui como sendo simplesmente 0. Quando eu aproximo isso aqui, quando eu digo que isso aqui é aproximadamente 1, tá? Eu estou dizendo que essa quantidade aqui é aproximadamente 0. Então eu tenho que levar em conta algum efeito do tamanho finito de H. Eu vou escrever aqui uma aproximação para isso aqui, tá? Para essa quantidade, que vale quando o H dividido por RT é muito menor que 1. Tá? E essa aproximação, ela vem, tá? Eu vou escrever esse nome aqui, que vocês já vão ver isso no cálculo 2. Tá? Essa aproximação vem por meio de uma expansão em série de Taylor. Tá? A gente pode escrever o seguinte: 1 dividido por 1 mais H RT. Isso aqui, veja, isso aqui está aqui, né? Isso aqui é GMT vezes M dividido por RT vezes 1 dividido por 1 mais H dividido por RT. É isso aqui que eu quero aproximar. Isso aqui é aproximadamente 1 menos H dividido por RT. Então, onde é que o professor tirou essa maluquice? Pessoal, isso aqui vem de uma expansão em série de potência, chamada série de Taylor. Tá? Vocês vão ver isso agora no cálculo 2, tá? Não quero entrar em muitos detalhes, tá? Mas convido vocês a fazer o seguinte experimento numérico. Vão numa calculadora e substituam essa quantidade, essa razão. Veja, eu estou dizendo que essa aproximação vale quando H dividido por RT é muito menor do que 1. Vão numa calculadora e escolham isso aqui igual a 0.001, por exemplo. Tá? E façam 1 dividido por 1 mais 0.001 e chequem se isso é aproximadamente igual a 1 menos 0.001. Tá? Eu estou dizendo que isso aqui é verdade quando essa quantidade é muito pequena. Bom, se isso é verdade, tem que ser possível checar na calculadora. Tá? Façam isso. Certo? Agora, substituindo então isso aqui dentro, o que eu obtenho? Tá? Esta é a aproximação de corpo próximo à superfície, né? Porque o H dividido por R é muito menor do que 1, que significa que o R, o raio da Terra, é muito maior que H. Então o que a gente obtém? Delta UG é igual a G
massa da Terra, massa da partícula, dividido pelo raio da Terra, vezes agora essa quantidade aqui. Estou pegando esse termo aqui, né? Então vai ser isso aqui vezes isso aqui. Mas isso aqui é aproximadamente isso aqui. Então vou ter 1 menos H dividido por RT. E agora falta esse termo aqui. Menos G MT dividido por M RT. Certo? O que dá isso aqui? Quando eu multiplicar isso aqui por isso aqui, eu vou obter exatamente esse termo aqui com sinal positivo. Então, quando eu multiplico isso por isso, cancela com esse cara aqui, e a gente vai obter a seguinte expressão. O de G vai ser, então, isso vezes isso, com isso cancela, isso vezes isso, eu vou ficar com menos GMT dividido por RT ao quadrado. Esse RT ao quadrado vem de multiplicar isso aqui por isso aqui, vezes massa da partícula, vezes H. Certo? Então, só vejam, pessoal, só multipliquei esse negócio, né? Só multipliquei esse negócio. O que é isso aqui? Bom, essa quantidade aqui a gente viu na última aula, que é a aceleração de queda livre próxima à superfície da Terra. Então a gente obteve que o ΔU é igual a menos massa da partícula GH, que é exatamente a expressão que vocês viram na Física 1. Certo? Então, o que a gente, em outras palavras, qual é a conclusão? A gente tem uma expressão mais geral para calcular a energia potencial gravitacional. Tá? E essa expressão, como era de se esperar, ela se reduz ao que a gente usava lá na Física 1, na situação em que a partícula se encontra próxima à superfície da Terra. Então, próximo à superfície da Terra, a força gravitacional é aproximadamente constante e a energia potencial gravitacional pode ser calculada simplesmente usando aí o mg vezes o deslocamento ao longo da vertical. Agora, para objetos que se encontram muito distantes da superfície da Terra, como por exemplo quando eu vou tratar do lançamento do foguete, do lançamento do satélite, isso aqui se torna importante. Como a gente vai ver na próxima aula, tá? Então na próxima aula eu vou mostrar um exemplo de aplicação disso aqui, que é para velocidade de escape, quando eu quero que um objeto escape do campo gravitacional da Terra. E, bom, eu vou fazer 2 problemas, certo? Até lá!